E quanto a mim, estou em expectativa de que algo aconteça. Está escrito: quando o povo que é chamado pelo meu nome se reunir e orar, então eu ouvirei do céu. E eu tenho orado hoje, e sei que outras pessoas estão orando, e estou em expectativa de que algo aconteça. Pode haver coisas acontecendo que passarão por cima da cabeça das pessoas. Muitos que não são ordenados para a vida nunca conseguirão vê-lo. Quando Jesus veio, havia dezenas de milhares, sim, milhões, esperando que ele viesse. E ele apenas se revelou a um pequeno número. Veja, é para aqueles que estão buscando algo, aqueles que têm uma pulsação no coração, batendo, esperando, desejando que algo aconteça. É para aqueles que creem que isso sucederá e que estão esperando o evento. É para esses que Jesus virá, para esses que amam a sua aparição. Se você ama alguém e está esperando que essa pessoa apareça, você estará fazendo toda a preparação para isso. É assim que a igreja deveria estar nessa noite, fazendo toda a preparação para a vinda do Senhor, observando cada sinal. E quando você vê Deus fazer algo, regozije-se, porque isso está apontando para a sua vinda. E nós estamos quase na última placa de sinalização agora. Ele poderia aparecer antes da manhã, como aqueles magos quando essa estrela apareceu. Eles começaram a procurar nos pergaminhos e encontraram que era uma profecia sendo cumprida. Oh, deve ter havido um grande regozijo entre eles quando viram que Deus havia falado que aquela estrela apareceria. E ali estava ela. Eu me pergunto se aqueles magos, os quais tratamos de chamar de astrônomos e assim por diante, imagine se poderíamos condená-los por olharem os pequenos rolos de pergaminhos, quando temos a Bíblia, os mestres e Deus colocando diante de nós seus sinais e maravilhas e nos afastamos disso. Bem, isso deveria acender um reavivamento que queimasse a escória de Los Angeles. É o suficiente para fazê-lo. Os sinais que ele disse que estariam aqui. Oh, como amo ao ver as escrituras se abrindo, como o relógio na parede marcando a hora. E quando eles estavam percebendo isso, talvez um deles tenha dito: olhe, eu me pergunto se isso não se compara ao pergaminho que Daniel nos deixou, chamado Livro de Números, quando o profeta Balaão disse que haveria uma estrela procedendo de Jacó. Gostaria de saber se essa é a estrela. Outro disse: nunca vimos nada parecido. Eles devem ter tido um verdadeiro jubileu então. Eles deixaram o fogo e subiram à torre para observar aquele belo dom celestial se movendo no céu. Você questiona: um dom? Sim, foi um dom para eles para guiá-los ao Salvador. Eles creram no dom que lhes foi enviado. Mas Deus enviou nestes últimos dias o Espírito Santo, o dom de Deus para nos guiar a Jesus. E ainda assim não cremos nele. Estou falando do mundo. E você, na transmissão de rádio nessa noite, quero que pense nisso. Como você pode ficar em casa quando há um reavivamento na cidade onde o Senhor Deus está se manifestando? Um verdadeiro coração faminto deseja se aproximar de Deus. E eles irão a cada movimento que sabem que vem de Deus. Eles vão examinar e buscar com fome e com sede. Eles desejam ver Deus. Venha, pegue a Bíblia e, como os magos fizeram, leia-a e veja se as Escrituras se comparam ao que está sendo feito. Então, se assim é, você tem direito de se regozijar com grande alegria. E enquanto eles subiam noite após noite, observando este novo visitante, eles nunca tinham visto nada igual. Eles sabiam que as Escrituras diziam que ela estaria lá, mas nunca haviam visto em toda a sua vida um dom como esse nos céus. Eles a estudaram de todos os ângulos, e a única coisa que eles puderam dizer foi: a Escritura o declara. Então, uma noite, diríamos, enquanto alguém estava observando, estudando, ela começou a se mover e começou a ir para o oeste. E quem sabe,
enquanto um deles descansava, ele tenha se levantado e dito: Irmãos, acabo de sonhar com aquela estrela, e isso é um sinal de que o Rei, Deus, nasceu. Ele é o Rei dos judeus e Rei do céu. Ele é Rei de todos os povos, e devemos ir adorá-lo. Eu imagino que com uma confirmação como essa, eles juntaram as maiores riquezas que puderam juntar. Alguém deve ir e levar esses presentes. Talvez tenham lançado sorte e tenha caído sobre 3 deles. E eles carregaram seus camelos com ouro, mirra e incenso, e esperaram até que a estrela voltasse à noite, e notaram que ela havia se mudado de lugar e seguia para o oeste. E eles montaram em seus camelos e subiram as montanhas. Vocês sabem, às vezes o caminho por onde ele guia é bastante acidentado. Não faz nenhuma diferença em que direção ele guia. Só assim vamos chegar lá. Essa é a coisa principal. Como o poeta expressou, alguns através das águas, alguns através das inundações, alguns através de duras provas, mas todos através do sangue. Deus guia seus filhos. E sobre os camelos eles subiram as montanhas escarpadas e íngremes, através dos vales. É o caminho que seguimos, às vezes no vale, às vezes na montanha, mas continue seguindo. Nós chegaremos se continuarmos seguindo a liderança do Espírito de Deus. E ao atravessarem as montanhas, então eles devem ter descido em direção ao sul. E quando cruzaram o rio Tigre pelo val, saíram para as planícies, e a estrela nunca os deixou. Essa é a parte mais bonita do dom de Deus. Não pode falhar, porque é Deus. E eles a observavam. Noite após noite ela os guiava, semana após semana, mês após mês, enquanto atravessavam os vales, planícies e assim por diante. Finalmente ela os guiou até Jerusalém. E o mais estranho foi que quando chegou a Jerusalém, a capital da religião judaica, a sede da religião judaica, onde todos os grandes patriarcas e os grandes profetas da antiguidade pregaram o evangelho e predisseram essas coisas, a estrela os guiou diretamente a esse lugar. Mas quando chegaram ali, a estrela desapareceu. Por quê? Jerusalém não a estava buscando. Esse é o problema hoje. Quando chegamos a esses ensinamentos sociais do Evangelho e assim por diante, por que eles não creem nos sinais sobrenaturais? Eles não os estão buscando. A luz se apagou e eles somente adoram a Deus através de credos. Mas Deus é Espírito, disse Jesus, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, não por credos, não por discussão sobre denominações, mas em espírito de amor e em verdade. O que é a verdade? Jesus disse: Eu sou a verdade. Então, quando ela chegou a Jerusalém e desapareceu, vocês notaram que um dom não fica ou irradia sua luz ou se dá a conhecer onde não é desejado. Vai desaparecer, vai embora. E então as pessoas dizem: bem, deveria vir ao fulano de tal porque é o melhor, é o maior. Isso não tem nada a ver de modo algum. E então, quem sabe os magos tenham pensado: se esse é o centro da religião judaica, a igreja principal estará ali, o corpo dos principais crentes estará ali. Como eles pensaram que estaria? O sumo sacerdote e todos os grandes homens que tinham os pergaminhos e suas grandes escolas estavam ali. Certamente era onde estava o rei. E quando a estrela os deixou, eles despertaram a atenção da cidade, enquanto subiam e desciam as ruas gritando: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vocês poderiam imaginar isso? Por todas as ruas largas, pelas ruazinhas secundárias, tiveram que notá-los. Eles eram homens ricos. Talvez eu os chamasse hoje de homens de negócios cristãos. E eles estavam montados nesses camelos adornados com finas decorações. E eles souberam que havia algo acerca desses homens. Mas o que os alarmou foi o seguinte: a pergunta que eles faziam:
Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esse é o coração faminto de muitos milionários nessa noite, querendo encontrar o verdadeiro Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes e o verdadeiro dom de Deus. Lemos na Bíblia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Onde está isso? Lemos que Ele é o grande curador. Onde está isso? Lemos que o Espírito Santo é para vós, vossos filhos, e para todos os que estão longe, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Onde está isso em nossas igrejas? Onde está esse poder que coloca a igreja em fogo e os faz desligar a televisão na quarta-feira à noite para ir à igreja? Onde está esse poder que faz nossas damas se vestirem como mulheres? Onde está esse poder que coloca uma alma em fogo de tal forma que ela esteja no campo testificando constantemente para a glória de Deus? Hoje, mesmo no meio pentecostal, eles estão se envergonhando do testemunho. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, disse Paulo, pois é o poder de Deus para a salvação. Não é apenas uma declaração de credos, é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Por quê? As Escrituras dizem: nos últimos dias eles seriam presunçosos, orgulhosos, amantes do prazer, querem se divertir, mais amantes do prazer do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Os dias dos milagres já passaram, dizem eles. Não existe o batismo do Espírito Santo hoje como eles tiveram no dia de Pentecostes. Isso é simplesmente porque eles chegaram tarde demais para me falar sobre isso. Eu já o tenho e sei que é a verdade. Sei que o mesmo Jesus que Deus levantou dentre os mortos, é meu Salvador. E ele vive em meu coração e no coração de todo crente que o aceitar. Ele mudará sua vida e lhe dará uma salvação que te dá certeza e um testemunho de sua ressurreição. Mas Jerusalém não tinha resposta. A Escritura diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja não tem a resposta para isso. Eles dizem: Ele é parcialmente o que era. Ele ainda quer que preguemos o Evangelho, mas sinais e maravilhas todavia não aparecem. Jesus disse: Ide a todo o mundo. Quão longe? A todo o mundo. E 2/3 da terra nunca ouviram o Evangelho ainda. Até que ponto é o último? Todo o mundo. A quem? A toda criatura. Preguem o Evangelho. O que é o Evangelho? Paulo disse: o Evangelho não vem somente em palavra, mas em poder e demonstrações do Espírito Santo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Oh, é disso que precisamos hoje, irmão, aqui nessa noite. Se sua igreja não crê nisso, você o coloca em seu coração nessa noite e o leva de volta para a igreja. O mundo está perguntando hoje: onde está esse Deus? Onde está aquele que era? Onde está esse Deus da história? Se o Deus da história não é o mesmo Deus hoje, que bem lhe faz um Deus da história, se ele não é o mesmo hoje? O que aconteceu com o grande Jeová, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Eu Sou, não o Eu Era, mas o Eu Sou? O que aconteceu com ele? Não aconteceu nada com ele, aconteceu com as pessoas. Eles não tinham a resposta, Jerusalém não tinha. Mas eles não conseguiram deter esses companheiros. Eles queriam encontrá-lo, irmão. Se Deus alguma vez ancorou algo em seu coração, uma sede por encontrá-lo, não há nada que o impeça de encontrá-lo. Acima e abaixo pelas ruas, homens ricos, testemunhando como santos roladores. Onde está ele? Digam-me onde ele está, que é nascido o Rei dos Judeus, pois vimos o seu sinal e viemos adorá-lo. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles não tinham a resposta, não a têm hoje da mesma forma. Agora, observe, quando Deus envia um sinal para a igreja falha em vê-lo.
O mesmo que fizeram lá. Então eles fizeram tanto barulho, a ponto que tiveram que chamar a corte do sinédrio para averiguar o que era tudo aquilo. E quando saíram da corte e abriram as escrituras, que talvez ainda não tivessem lido, mas apenas seus próprios credos por anos. Porém, ao ler as escrituras, eles se depararam com a profecia de Micaías, que dizia: em Belém da Judéia. Ouça, irmão, se a igreja não tem a resposta para esses sinais e maravilhas, a palavra de Deus tem a resposta. Se o seu pastor não tem a resposta, a palavra de Deus tem a resposta. Se você está faminto por ele, Deus lhe mostrará na palavra. Deus cumpre a sua palavra. E assim que descobriram o local em que isso aconteceria, deixaram a cidade e o conselho sentado pensando o que fariam. Eles teriam que se livrar daquilo. Aquilo não poderia se espalhar entre o povo. Eles teriam que barrar, porque romperia sua tradição. Teriam que acabar com aquilo. E quando os magos saíram dos portões da cidade, assim que deixaram aquele lugar sombrio, a estrela apareceu novamente. Quando você sair do mundo e de suas tradições, a glória de Deus aparecerá para você e o guiará. Quando você sair de si mesmo e de seus pecados, de sua incredulidade, e deixar tudo para trás e erguer seu coração a Deus, Deus aparecerá para você. E quando viram a estrela novamente, a Bíblia diz que eles se regozijaram muito, com grande alegria. Eles devem ter gritado um pouco, com grande alegria, porque sabiam que estavam seguindo o sinal que os levaria ao Salvador. E fez exatamente isso. Posso dizer nessa noite que Deus tem um sinal hoje. É um sinal do seu Espírito, de onde Jesus está a vida, porque Ele é vida. Onde Jesus está, a luz do Evangelho, porque Ele é a luz. Onde Jesus está, há fogo, porque Ele é um fogo consumidor que queima toda a sua incredulidade e a sua escória. Noite após noite, o vemos entrando em cena, salvando primeiramente as almas perdidas, dando o Espírito Santo àqueles que o estão buscando, chamando de volta os desviados. Esse é o sinal a seguir. E então o vemos também levantar os enfermos e os aflitos, tornando-os saudáveis. Ele já vem fazendo isso há algum tempo.